Process Dryer, GSI, o melhor secador de grãos. A tecnologia original GSI foi desenvolvida para oferecer a maior eficiência energética e o menor estresse para os grãos. Por isso, o Process Dryer tem uma operação diferente dos secadores convencionais. Em cada etapa do processo de secagem, existem ganhos de eficiência e produtividade que podem ser aferidos no final da safra através da economia de combustível, volume de grãos secos, qualidade dos grãos e custos de manutenção. Fluxo de grãos. Os grãos entram na câmara de enchimento no topo do secador, onde sensores controlam o nível de carga. O volume de grãos é dividido igualmente nas duas colunas de secagem, que iniciam com uma espessura menor, oportunizando uma taxa de secagem maior na etapa inicial do processo, com uma mesma temperatura de secagem, garantindo maior eficiência energética do secador. No final da primeira etapa de secagem, os grãos passam por intercambiadores que fazem a troca da posição dos grãos, garantindo uma secagem uniforme. O intercambiador é construído em chapa lisa, o que proporciona um descanso na secagem, onde a massa de grãos tem alguns minutos de homogeneização da umidade e da temperatura. A massa de grãos desce em velocidade constante, definida pela rotação das eclusas na base das colunas. A rotação das eclusas é controlada por inversor de frequência, onde o operador digita a rotação necessária em função da umidade inicial e final do grão. Um sistema de descarga com rosca está acoplado à base do secador, simplificando esta etapa e reduzindo os custos com base civil. As eclusas e as roscas de descarga são acionadas por motorredutores. Fluxo de ar. O ar quente entra no Process Dryer na parte superior da câmara de secagem e atravessa a coluna de grãos no sentido horizontal, perpendicular ao movimento da massa de cereais. Todos os modelos de Process Dryer podem trabalhar com câmara de resfriamento em 1/4 da coluna de grãos. Mesmo utilizando-se a câmara de resfriamento com ar frio durante a passagem dos grãos, nessa parcela do secador continua havendo secagem, pois o ar tem baixa umidade. Com ajustes simples, o usuário pode converter a câmara de resfriamento em uma extensão da câmara de secagem usando a coluna integralmente. Os ventiladores. 2 ventiladores centrífugos de dupla aspiração movimentam o ar para dentro do secador. Dependendo da necessidade do usuário, os ventiladores podem ser configurados durante o processo de secagem para insuflar ar quente ou ar quente e frio. O sistema de abertura e fechamento dos ventiladores é simples, prático e seguro, com venezianas e tampão. O ar da câmara de enclausuramento atinge de 35 a 40 graus e o seu reaproveitamento gera um excelente ganho energético, especialmente em regiões frias, com redução do consumo de combustível. Fornalha. Na fornalha do Process Dryer, há maior aproveitamento da energia térmica com o máximo de combustão dos gases da biomassa. A estrutura diferenciada e a temperatura de até 700 graus dentro da fornalha garantem ar mais aquecido e limpo para a secagem. Ar mais limpo, grãos mais valiosos. Aproximadamente apenas 10% do ar utilizado no processo de secagem é proveniente da fornalha. Como a fornalha do Process Dryer trabalha com uma temperatura maior que as fornalhas convencionais, mais ou menos 700 graus Celsius, a volatização dos gases combustíveis é melhor, gerando um ganho de eficiência energética e reduzindo os resíduos de combustão a níveis mínimos de fuligem e fumaça. Assim, o ar de secagem, que atinge os grãos no interior do Process Dryer, é mais limpo do que nos secadores convencionais. O Process Dryer seca muito mais rápido.
Enquanto em um secador convencional, o grão permanece aproximadamente 5 horas em contato com o ar quente, como no caso do milho, no Process Dryer, este período é reduzido para aproximadamente 1 hora e 15 minutos, com um ar quente mais limpo e menos agressivo. O grão sai do secador praticamente sem cheiro de fumaça. A câmara de enclausuramento. Entre a coluna de secagem e o ambiente externo, a câmara de enclausuramento é uma área de proteção que permite a circulação do ar quente após a passagem pelos grãos, gerando um reaproveitamento de ar, isolamento a fatores externos como frio e chuva, retenção de partículas e facilitação da operação. Com a baixa velocidade do ar que sai da coluna de grãos, as partículas caem dentro do secador, dispensando a instalação de filtros. Por isso, o Process Dryer trabalha sempre com capacidade máxima de secagem, sem desperdício. No Process Dryer, o controle do processo de secagem é feito pelo controle da temperatura da massa de grãos, onde um sensor é instalado ao lado da coluna de secagem que mede a temperatura do ar que sai da coluna, indicando ao operador a necessidade de maior ou menor velocidade de descarga, o que é mais eficaz que o controle convencional. Tipos de fornalha. O Process Dryer pode trabalhar com diversos tipos de fornalha, dependendo das suas necessidades. As fornalhas GSI de alto desempenho têm alta durabilidade e são indicadas também pela redução de mão de obra e velocidade de montagem, além de terem um custo de manutenção inferior. Process Dryer é GSI. Desempenho superior. Resultado insuperável.